muito inspirador dentro do trabalho que ele faz. Profissão de educação física, agora no terreno, ajudando o quê? Ajudando a se movimentar. Então, vou apresentar aqui o depoimento do querido Fofão, nome é Fernando Vieira, mestrado em Ciências de Motricidade Humana, pós em Psicologia Desportiva, especialista em Gestão de Academia, graduado em Educação Física e Desportos da Universidade Rio de Janeiro, diretor técnico e Master Coach da Keep Going Wellness in Motion, ministrou cursos, palestras, participou de congressos pelo Brasil e no exterior. Então, Fofão, muito obrigada por estar aqui. Depois você vem no debate também e prepare vocês que estão aqui ouvindo as suas perguntas, porque vamos conversar online com o Fofão, com a Paula e também, daqui a pouco, apresento mais uma participante do debate. Então, depoimento do Fofão, vocês estão sentados, aproveitem esse depoimento lindo. Imaginem um professor de educação física pesando em 165 quilos. Uau! Parece contraditório, não é mesmo? Bem, esse professor sou eu. Já estive com esse peso, mas hoje estou com 125 e baixando. Meu nome é Fernando Vieira, mas todos me conhecem como Fofão. E sim, estou quase sempre usando um boné. Acho que já nasci assim. Tenho foto de boné até no meu berço. Também virou uma marca. Há mais de 35 anos, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física lá na UERJ, eu era o elefante branco na loja de cristais. Era o gordinho no meio dos sarados. Era fofão pra cá, fofão pra lá. Hoje a gente poderia chamar isso de bullying, né? Mas eu transformei isso tudo numa marca positiva. Virou uma marca legal. Com o incentivo do meu pai, um homem de marketing visionário, eu peguei esse apelido pejorativo e criei uma identidade única. Transformei isso tudo por quê? Porque meu corpo não define minha capacidade ou o meu valor. E meu pai já me dizia, desde aquela época, você pode até não ser o melhor, mas você vai ser o maior. Ah, meu pai, suas sacadas mirabolantes. Muito legal. Eu poderia ter acreditado naqueles que diziam, pô, uma pessoa gorda dessa, vivendo com obesidade, não é capaz de fazer exercício nenhum, não é capaz nem de subir uma escada. Mas em vez disso, eu gritei para mim mesmo, vambora, cara, não para, siga em frente, keep going. E segui em frente. Hoje eu estou aqui para desafiar suas percepções, para mostrar que um profissional de educação física que está obeso, não apenas para ensinar, mas também pode te inspirar. E que a saúde não é a medida pela balança, mas pela vitalidade e energia de um estilo de vida ativo, com exercícios praticados com constância. Ao longo da minha carreira, eu fui entrevistado por vários programas de televisão, cheguei até aí no programa do Jô Soares, no Fantástico, entre outros. Eu fui conselheiro de educação física, ministrei cursos e palestras pelo Brasil, nos Estados Unidos e até no Japão, já cheguei até no Japão, introduzi novas modalidades de exercícios em várias academias, fui pioneiro no street dance, no step, no body pump, e minhas aulas sempre foram lotadas e concorridas. E sabe o que mais interessante tinha nisso tudo? Muitas pessoas com obesidade, muitos gordinhos e gordinhas participavam. E eles deveriam ficar ali se identificando e deveriam pensar assim, bom, se esse cara aí, esse professor, ele é gordinho, faz tudo isso, não se machuca e tem tanta energia, tanta alegria em dar essas aulas, bom, então eu também posso, vou fazer essa aula. Eu sei que me tornei um exemplo vivo, principalmente dentro da minha profissão. E sei que a saúde e a competência não tem nada a ver com o tamanho. Eu tenho consciência que ultrapassei barreiras, venci obstáculos e abri portas para quebrar tantos paradigmas que vieram pela minha frente. E vários pesquisadores e cientistas confirmam.
As pessoas que estão gordas, mas têm a vida ativa e a alimentação equilibrada, podem conviver uns quilinhos a mais e sem risco para a saúde, né? Então, meus estudos também e pesquisas de mestrado revelaram também coisas bem legais e bem surpreendentes. Pessoas com obesidade que são ativas têm uma imagem corporal muito mais positiva do que os obesos sedentários. E isso tem uma implicação muito grande. Por quê? Porque não é só sobre perder peso, é sobre ganhar vida, ter autoestima, ter satisfação, se ver bem, estar bem. Existe um projeto que eu criei chamado Obesidade Ativa. Ele é um exemplo de como podemos abordar a obesidade e os exercícios de forma muito mais inclusiva, indo muito além da estética, quebrando mesmo paradigmas. Mas o mais importante é que cada um encontre o exercício que mais gosta de fazer, o que sente mais prazer. Seja dança, seja natação, caminhada ou qualquer outra atividade. O que importa é se mover, é se sentir bem. Viver com obesidade em nossa sociedade não é nada fácil. O estigma e o preconceito são muito dolorosos. Muitas vezes as pessoas julgam sem conhecer a história completa, o que está por trás da história. Deixa eu contar uma situação para vocês. Um dia eu recebi uma ligação lá da Rede Globo. Fofão, você ainda está gordo? Aí eu perguntei, por quê? A resposta foi surpreendente. Eles queriam que eu estivesse gordo, porque a gente quer que você grave uma reportagem com a gente para falar sobre as dificuldades do dia a dia das pessoas obesas, das pessoas gordinhas. E eu falei, bom, se vocês querem que eu esteja gordo, aqui estou eu, estou gordo. E as dificuldades das pessoas obesas são muitas, né? E lá fui eu, pelas ruas do Rio de Janeiro, gravar a reportagem junto com eles. Imagine tentar passar pela roleta de um ônibus. Imagine sentar ao lado de uma pessoa num banco estreito, poltronas de cinema, cadeiras de teatros, no avião, então, onde o cinto de segurança nunca cabe e a gente tem que ficar pedindo aquele famigerado extensor. É muito constrangimento. Banheiros que parecem Tupperware e a gente não consegue girar lá dentro, a gente tem que decidir se entra de frente ou entra de costas. Comprar roupas de marcas, roupas bonitas, nunca tem para o tamanho de pessoas gordas e quando tem são caríssimas. Só quem é sabe, só quem passa para entender. Mas o pior não são essas barreiras físicas. O pior mesmo, galera, é o preconceito. A gordofobia é real e ela está aí, existe e bate na nossa porta. Já me disseram uma vez numa entrevista de emprego lá atrás, no meu início, que eu não me enquadrava nos padrões estéticos da academia. Veja bem, como se a minha competência estivesse nos meus quilos extras, nos meus quilos a mais, e não no meu cérebro, na minha competência, nas minhas habilidades. Eu fui barrado numa academia, mas hoje em dia eu entendo que os desafios são muito maiores. Estar obeso não significa ser inativo ou realmente doente. Eu sou uma pessoa realmente ativa, muito ativa. Eu tenho um corpo forte, bonito, sarado. Minha barriga é toda sarada, que é tanquinho. Você só não consegue ver porque tem uma camada de pós acima. Mas está aqui dentro. Meu corpo é forte, tenho músculos, ligamentos, tendões fortes, coração e circulação sanguínea ótimos e funcionando muito bem. Está tudo aqui abaixo dessa camada adiposa, mas estão funcionando bem. Apenas não estão aparentes. Acreditem. Meus exames de laboratório são sempre normais, não tenho nenhuma comorbidade. E eu não sou uma exceção, né? Existem muitos estudos científicos que comprovam isso. A ciência tem mostrado repetidamente que muitas pessoas gordas, incluindo até atletas olímpicos, apresentam exames laboratoriais perfeitamente saudáveis. Imaginem isso. Se um médico analisasse apenas os resultados dos exames laboratoriais, sem ter o contato, sem ver o paciente obeso, né, pessoalmente, ele atestaria que muitas pessoas gordas estariam em condições saudáveis. E se ainda tivesse acesso à rotina de treinos físicos de alguns atletas, com os laudos dos preparadores físicos e técnicos, eles aprovariam essas pessoas com louvor. Percebem? Depois, ao ver a pessoa gorda, levariam um susto e duvidariam se os exames estavam certos. O que nos leva a pensar que uma pessoa gorda está doente, muitas vezes é apenas a estética, não os dados científicos. A saúde, pela ciência, não é definida apenas pela aparência, mas pelos resultados dos exames e pela capacidade funcional que a pessoa tem. O MC, por exemplo, é um índice muito enganador. Percebem? Então a gente tem que desmistificar muitas coisas.
Vários cientistas e diversos estudos, principalmente do respeitado Dr. Stephen Blair, dizem que a pessoa gorda que faz seus exercícios físicos regulares tem menos risco de doenças do que a pessoa magra sedentária. Isso não é uma licença para ignorar os cuidados e nem para liberar o estado de obesidade e deixar correr. Não, é um chamado para a ação, independente do seu tamanho. As academias e profissionais de educação física precisam se preparar melhor para receber essas pessoas que vivem com obesidade. Elas são as pessoas que mais precisam de atenção, de acolhimento, de carinho e de acompanhamento. Precisam de exercícios muito bem orientados, mas muitas vezes essas pessoas evitam as academias por medo do preconceito e por vergonha. Sim, vergonha. Esse é o maior obstáculo. Minha mensagem é muito simples. A vida, galera, é movimento. O exercício físico é fundamental. Não importa a sua idade ou condição física. Comece hoje, comece agora. Sua vida vai mudar. Porque no final, não importa se você é fofão ou se você é magrão. O que importa é que você se mova, que você viva, que você ame quem você é. O sedentarismo é que é o maior vilão para qualquer pessoa, gorda ou magra. Cada passo conta, cada gota de suor é uma vitória. E não estamos apenas movendo montanhas, estamos transformando vidas. Uma repetição de cada vez, um momento de cada vez. Deixa eu contar uma descoberta revolucionária recente que aconteceu agora, em 2024. E fala muito sobre exercício e obesidade. Prestem bem atenção. Pesquisadores da Universidade de Michigan publicaram recentemente um estudo e foi publicado agora na revista científica Nature. E o que eles descobriram é simplesmente fantástico, incrível, né? E dá um upgrade nessa história toda aí científica. Eles compararam dois grupos de pessoas com obesidade. Um que se exercitava regularmente e o outro que nunca se exercitou. Vejam bem, imaginem o seu corpo como sendo uma cidade. A gordura no nosso corpo pode morar em 3 bairros principais. Um logo abaixo da pele, vamos chamar de bairro nobre. Um ao redor dos órgãos é o bairro problemático. E um outro dentro dos próprios órgãos. Aí sim, esse é o bairro perigoso. O que os pesquisadores descobriram é que o exercício regular é como se fosse um planejador urbano genial, um grande engenheiro para o seu corpo-cidade. Ele não só ajuda a despejar alguns moradores indesejados, mas também ele expande e revitaliza o bairro nobre, tornando-o mais acolhedor e mais eficiente. Sim, galera, o exercício não apenas queima calorias, mas ele transforma a própria estrutura da nossa gordura. Olha que lindo, o grupo que se exercitava tinha um bairro nobre com mais parques, vasos sanguíneos, melhores prédios, proteínas benéficas, mais usinas de energia, as mitocôndrias, e muito menos poluição, que são as tais inflamações. É como se o exercício transformasse o nosso tecido adiposo de um bairro decadente, na periferia, para um condomínio de luxo, para as células de gordura, tá certo? Então, a gente vai morar melhor. Mas por que isso é tão importante? Porque à medida que nós envelhecemos, todos nós ganhamos peso, algum peso extra pelo menos. É como se fossem impostos ou rugas, que é difícil de a gente evitar completamente. Mas onde armazenamos essa gordura é que faz toda a diferença. O exercício regular ajuda nosso corpo a armazenar essa gordura extra no bairro nobre, onde é menos perigosa. Essa que é a verdade. Então, o que isso significa para você? Significa que mesmo se você está vivendo com obesidade, fazer exercícios regularmente está fazendo muito mais bem do que você possa imaginar. Você está literalmente remodelando a sua cidade interna, criando um ambiente muito mais favorável e mais saudável, mesmo que a balança não te mostre isso imediatamente. Isso não é incrível, gente? Sua cidade interna é maravilhosa. Ela está sempre tentando se adaptar e melhorar. Tudo que você precisa fazer é dar a ela a chance de se movimentar. Existem atletas e campeões olímpicos que vivem com obesidade e estão aí fazendo diversos esportes, várias modalidades, e são aptos fisicamente, mentalmente, saudáveis, felizes, bem-sucedidos, campeões. Mas você nem precisa ser um atleta,
Mas você pode ter isso como exemplo e essa prática de exercícios para você ser um campeão da vida. Cada movimento, pessoal, é um tijolo na construção da sua cidade saudável. Pessoal, é simples assim. E estamos chegando ao fim dessa jornada hoje. Mas, na verdade, estamos apenas começando. Quando eu comecei essa palestra falando sobre aquele profissional de educação física de 165 quilos, aquele que transformou o apelido pejorativo de fofão em uma marca positiva, muito bem, esse professor sou eu, mas essa história pode ser de vocês, de todos os outros tantos gordinhos e gordinhas. Todos nós temos nossa própria montanha para mover. Para alguns, essa montanha pode ser o peso. Para outros, pode ser a ansiedade, a depressão, ou, quem sabe até, a simples inércia do dia a dia, ou não conseguir se mexer. Mas hoje aprendemos algo revolucionário. Aprendemos que não precisamos demolir essa montanha para sermos saudáveis. Precisamos sim nos colocar em movimento. Não precisamos nos encaixar em um molde imposto pela sociedade para sermos valiosos. O que precisamos é começar a mover essa montanha, um passo de cada vez. Imaginem por um momento que cada exercício que você faz é como se você estivesse plantando uma árvore na sua cidade. Cada caminhada, cada dança, cada levantamento de peso, cada abraçada é uma nova árvore. No início, pode parecer que não vai fazer a menor diferença na balança, mas com o tempo, essas árvores crescem, essas árvores frutificam, essas árvores se multiplicam. E antes que você perceba, seu bairro nobre se torna aquele parque exuberante, cheio de vida, cheio de saúde e bem-estar. Eu desafio cada um de vocês, quando saírem daqui hoje, pare e pense. Não espere a segunda-feira. Não esperem o ano novo que já está chegando. Não esperem até perderem peso para irem para uma academia. Comecem agora. Plantem sua primeira árvore hoje. Eu acredito que cada corpo é um corpo que merece se mover, que merece ter bem-estar e estar bem, que merece amor, ser acolhido, ser querido. Você mesmo, você é capaz, você é valioso. Você merece uma vida plena e ativa exatamente como você é. E eu quero que você olhe para si mesmo e diga: eu sou uma cidade inteira, eu sou uma montanha em movimento e eu não vou parar. Vambora! Não para, keep going, faça que nem eu, não desista. Vamos seguir firmes nessa missão, porque cada passo conta, cada esforço importa e cada um de vocês é capaz de criar um futuro muito mais brilhante e saudável. Obrigado